Numa terra forjada pelo vento e pela solidão, onde as planícies do oeste americano se estendiam como uma promessa vazia, vivia Boaz McCrae. A sua casa era pouco mais que uma cabana de madeira, uma fortaleza frágil contra as memórias que o assombravam e os invernos que congelavam a alma. Boaz era um homem marcado, não por cicatrizes visíveis, mas pelas feridas profundas de erros passados, um espectro de quem um dia fora, condenado a uma penitência autoimposta de isolamento. Ele acreditava que seu destino era morrer ali, sozinho, com o peso de seus arrependimentos como sua única companhia. Mas o destino, com sua ironia cruel, tinha outros planos para ele. Numa noite em que o céu se partiu numa tempestade violenta, descarregando fúria sobre a terra, o passado bateu à sua porta, não com a voz de um fantasma, mas com os pequenos punhos de duas crianças. Eram duas irmãs, pouco mais que sombras encharcadas na escuridão do alpendre. A mais velha, talvez com 7 anos, segurava a mão da mais nova, que não devia ter mais de 5. Traziam consigo apenas 3 coisas: uma boneca de pano com um olho a menos, uma Bíblia pesada e gasta, e o nome dele nos lábios trêmulos. Elas eram as filhas de Ruth Ellis. Aquele nome foi como um raio que atingiu Boaz, mais forte que qualquer um dos que rasgavam o céu lá fora. Ruth, a única pessoa que um dia lhe estendera a mão quando o mundo inteiro lhe virara as costas. A mulher que ele abandonara na sua fuga cobarde da vida, do amor e da responsabilidade. As meninas, com os olhos assustados e os corpos a tremer de frio, disseram que a mãe, em seu leito de morte, lhes dera o nome dele. Ele era a sua única esperança, o guardião que ela escolhera. Boaz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Proteger aquelas crianças era mais do que uma promessa a uma mulher moribunda. Era uma sentença. O que Boaz não sabia naquele momento de choque e pavor era que aquelas duas meninas não eram apenas um fardo ou um lembrete de sua falha. Elas eram a sua única oportunidade de redenção. E o que o homem mais poderoso e cruel da região, o barão da ferrovia Silas Croft, não sabia, era que ao tentar esmagar aquele solitário e quebrado homem para roubar suas terras, ele estava, na verdade, a acender a chama de uma fúria que mudaria tudo. Croft, em sua arrogância, via apenas um obstáculo insignificante, um eremita que seria facilmente varrido do caminho do progresso. Mal sabia ele que estava prestes a enfrentar um pai defendendo o que era seu por direito divino. A vida iria fazê-lo pagar caro por cada lágrima derramada naquela cabana isolada. A tempestade lá fora não era nada comparada à tempestade que estava prestes a desabar sobre todos eles. Os primeiros dias foram um inferno silencioso. Boaz, um homem acostumado ao silêncio e à rotina rude da sobrevivência, encontrava-se agora no epicentro de um universo de necessidades infantis. Lily, a mais velha, observava-o com uma desconfiança solene, seus olhos grandes e sérios, parecendo julgar cada movimento dele. Sarah, a mais nova, chorava à noite, chamando pela mãe num lamento que perfurava o coração de Boaz como uma faca. Ele era desajeitado, seus grandes calos de lavrador ineptos para entrançar cabelos ou consertar uma boneca de pano. Ele cozinhava guisados insossos e tentava contar histórias que não tinham finais felizes. Cada soluço de Sarah, cada olhar silencioso de Lily era um eco de seu próprio fracasso. Ele era o guardião delas, mas sentia-se um carcereiro, aprisionando-as numa vida de miséria ao lado de um homem quebrado. A sua angústia era um banquete para os abutres que já circulavam. Os homens de Silas Croft não demoraram a aparecer. Primeiro vieram com sorrisos falsos e ofertas de compra. Croft queria a terra de Boaz. A linha da ferrovia precisava passar exatamente por ali, diziam eles, e o barão estava disposto a pagar um preço justo. Boaz recusou. Aquela terra era a única coisa que lhe restava, a herança de seu pai, o chão sobre o qual ele planeava cumprir sua penitência. A recusa transformou os sorrisos em ameaças veladas. Silas Croft não era um homem que aceitava um não como resposta. Ele era um arquiteto de impérios, construídos sobre as ruínas dos sonhos de homens mais fracos. E aos seus olhos, não havia ninguém mais fraco que Boaz McCrae. A crueldade de Croft não demorou a manifestar-se. Uma manhã, Boaz acordou e encontrou sua cerca cortada
e seu pequeno rebanho de ovelhas disperso. Dias de trabalho árduo foram necessários para reunir os animais assustados. Depois, a nascente que fornecia água à sua propriedade foi contaminada com óleo, tornando a água imbebível e forçando Boaz a caminhar milhas todos os dias com baldes pesados para dar de beber às meninas e aos animais. Era um tormento calculado, desenhado para quebrar seu espírito. Lily e Sarah assistiam a tudo em silêncio, o medo crescendo em seus pequenos corações. Elas tinham acabado de perder uma casa e uma mãe. A ideia de perderem o seu novo e frágil refúgio era aterrorizante. Conseguem imaginar a dor daquelas duas órfãs, vendo o seu único protetor ser atacado de forma tão vil? Boaz tentou procurar ajuda. Ele cavalgou até a cidade vizinha de Redemption, um nome que soava como uma piada amarga, para falar com o xerife. O xerife Jennings, um homem de barriga proeminente e olhos esquivos, ouviu a história de Boaz com um bocejo mal disfarçado. Ele folheou alguns papéis, cuspiu no chão e disse que não havia nada que pudesse fazer. Eram apenas disputas de vizinhos, disse ele. E Boaz não tinha provas de que os homens de Croft estavam por trás dos incidentes. O que Boaz não sabia era que o xerife Jennings não era um homem da lei, mas um cão de guarda no bolso de Silas Croft. Sua lealdade não era à justiça, mas ao ouro que o barão lhe pagava para olhar para o outro lado. A cada semana, a situação piorava. Boaz tornara-se um pária. Na cidade, as pessoas cochichavam quando ele passava. Chamavam-no de o eremita teimoso, o tolo que se atrevia a desafiar o progresso, a desafiar Silas Croft. A pressão era implacável, um cerco lento e sufocante. Croft queria que Boaz se sentisse completamente isolado, sem esperança e sem aliados. Ele queria quebrar não só a sua vontade, mas também a sua reputação. Cartazes começaram a aparecer na cidade, afixados por ordem de Croft, declarando que a terra de Boaz McCray era, na verdade, propriedade da Companhia Ferroviária, adquirida através de um título de posse antigo e redescoberto. Acusavam Boaz de ser um poceiro ilegal, um intruso em sua própria casa. Era uma mentira descarada, uma fabricação cruel, mas numa cidade onde o dinheiro de Croft falava mais alto que a verdade, a mentira começou a criar raízes. As pessoas que antes o cumprimentavam com um aceno de cabeça, agora atravessavam a rua para evitá-lo. O padeiro recusou-se a vender-lhe pão. O ferreiro alegou estar demasiado ocupado para ferrar seu cavalo. A injustiça era esmagadora. Se ao menos eles soubessem a verdade. Numa noite fria, a pequena Sarah adoeceu. Uma febre alta a consumia, fazendo-a delirar e chamar pela mãe. Desesperado, Boaz envolveu-a no melhor cobertor que tinha e cavalgou pela noite até a cidade, até a porta do Dr. Miller. O médico, um homem idoso e cansado, hesitou na porta. Ele tinha ouvido as histórias, visto os cartazes. Ajudar Boaz poderia significar atrair a ira de Silas Croft, e ele tinha uma família para sustentar. Boaz suplicou, seus olhos cheios de um desespero que o médico não conseguiu ignorar. Ele tratou da menina, mas com uma frieza que feria Boaz mais do que qualquer insulto. Ao sair, o médico disse-lhe para resolver seus problemas de terra, pois a cidade não podia dar-se ao luxo de ter problemas com o barão. Boaz voltou para casa com o coração pesado, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Ele não estava apenas a lutar por um pedaço de terra, estava a lutar pela vida e pelo futuro das duas crianças que lhe foram confiadas, e estava a perder. A cada dia que passava, o laço de Croft apertava-se mais, e a esperança de Boaz diminuía, tornando-se uma chama fraca e vacilante na escuridão crescente. Em breve, ele pagaria caro pela sua teimosia. Ou assim pensava o mundo. Enquanto a rede de mentiras de Silas Croft se fechava em torno de Boaz, pequenas fendas começaram a aparecer na sua armadura de arrogância. Indícios súbitos da verdade começaram a emergir, sementes de dúvida plantadas em solo improvável. Croft, cego pela sua ganância, ignorava-os a todos. Ele acreditava que o poder e o dinheiro podiam fabricar qualquer realidade que ele desejasse. A ironia era brutal. Os próprios instrumentos do seu plano continham as chaves da sua ruína. Ele ordenou ao xerife Jennings que investigasse os antecedentes de Boaz, procurando qualquer sujidade que pudesse usar para desacreditá-lo publicamente
para provar que ele era um guardião impróprio. O xerife, na sua investigação preguiçosa, descobriu o nome de Ruth Ellis e sua morte recente no condado vizinho. Ele mencionou isso a Croft, que apenas deu de ombros. Para ele, Ruth era apenas uma mulher qualquer, uma peça insignificante no passado de um homem insignificante. Que tolo ele era! Se ele tivesse investigado mais a fundo, se tivesse feito a ligação entre Ruth e as duas meninas, talvez tivesse percebido o vespeiro em que estava prestes a meter a mão. Na própria cidade, algumas pessoas começaram a questionar a narrativa de Croft. A senhora Gable, a esposa do pastor, era uma mulher de observação aguçada e espírito compassivo. Ela via Boaz na cidade, seu rosto marcado pela exaustão e preocupação, mas também por uma determinação feroz. Ela via a forma como ele segurava a mão da pequena Sara com uma ternura desajeitada, como seus olhos seguiam Lily com uma preocupação protetora. Isto não era o comportamento de um mero poceiro ou de um homem egoísta. Era o comportamento de um pai. Um dia, na mercearia, ela viu Lily de perto. A menina levantou o rosto para olhar para uma prateleira alta, e a luz do sol que entrava pela janela iluminou seus olhos. Eram de um azul profundo e penetrante, a cor exata dos olhos de Boaz McCrae. A senhora Gable sentiu um arrepio. A semelhança era inconfundível. Ninguém podia imaginar a verdade que aquela semelhança escondia. Houve momentos em que a verdade quase veio à tona. Momentos de quase revelação que o destino parecia frustrar no último segundo. Numa tarde, enquanto limpava a cabana numa tentativa de trazer alguma ordem ao caos, Boaz pegou na velha Bíblia que as meninas tinham trazido. Era pesada, as páginas gastas pelo uso constante das mãos de Ruth. Ele sentiu algo rígido dentro da capa de couro. Sua curiosidade foi despertada, mas nesse exato momento, Sara caiu do degrau do alpendre e começou a chorar. Boaz largou a Bíblia sobre a mesa e correu para fora para confortar a menina. O segredo que a Bíblia guardava teve de esperar mais um pouco, permanecendo adormecido entre as páginas sagradas. Can you believe such cruelty? Um homem a ser levado ao limite, enquanto a prova da sua salvação estava ao alcance da sua mão, escondida à vista de todos. Boaz, no seu desespero crescente, começou a procurar por qualquer coisa que pudesse ajudá-lo. Ele vasculhou os velhos baús de seu pai, procurando o título de propriedade original. Ele sabia que seu pai o guardava religiosamente. Depois de dias de busca frustrante, ele encontrou uma caixa de metal enferrujada, escondida debaixo de uma tábua solta do soalho. Seu coração bateu mais forte. Mas ao abri-la, descobriu apenas velhas cartas, fotografias desbotadas e as escrituras de terras que seu avô possuíra e vendera décadas antes. O título da propriedade atual não estava lá. O desânimo abateu-se sobre ele como um manto pesado. Parecia que Croft tinha pensado em tudo, que todas as portas estavam fechadas. Ele sentou-se no chão poeirento, a cabeça entre as mãos, a imagem do rosto de Ruth a assombrá-lo. Ele tinha falhado com ela em vida, e agora estava a falhar com as filhas dela na morte. Foi então que a própria vítima, no meio da sua angústia, descobriu a primeira peça real do puzzle. Não era uma escritura ou um documento legal, mas algo muito mais pessoal. Uma noite, incapaz de dormir, Boaz observava as meninas dormirem à luz da lareira. Lily murmurava durante o sono e ele inclinou-se para ouvir. Ela estava a cantarolar uma melodia estranhamente familiar. Era uma canção de embalar, que a sua própria mãe cantava para ele quando era criança. Uma melodia que ele não ouvia há 30 anos e que pensava ter esquecido. Como poderia Lily sabê-la? Ele perguntou-lhe na manhã seguinte. Lily disse que a sua mãe, Ruth, a cantava para ela todas as noites. Ruth, disse ela, contava que era uma canção especial que um amigo muito querido lhe tinha ensinado há muito tempo. O sangue de Boaz gelou nas veias. Ele tinha ensinado aquela canção a Ruth, numa noite de verão estrelada, anos antes de sua vida desmoronar. A coincidência era demasiado grande, demasiado íntima. Uma nova suspeita, tão terrível quanto maravilhosa, começou a formar-se no fundo da sua mente. Ele olhou para Lily, para os seus olhos azuis, e pela primeira vez não viu apenas a filha de Ruth. Ele viu um reflexo de si mesmo. A verdade estava a aproximar-se, uma maré silenciosa prestes a arrebentar e a varrer todas as mentiras para longe. O dia do acerto de contas
chegou com a frieza de um amanhecer de inverno. Silas Croft, cansado de esperar que Boaz cedesse, decidiu tomar a terra pela força. Ele não viria com ofertas ou ameaças veladas desta vez. Ele viria com o xerife Jennings, um mandado de despejo forjado e uma dúzia de homens contratados, brutamontes com as mãos calejadas pela violência. Eles chegaram a cavalo, levantando uma nuvem de poeira que parecia um mau presságio. Sua intenção era clara: expulsar Boaz e as duas meninas, deitar abaixo a cabana e cravar as estacas da ferrovia antes que o sol se pusesse. Era o ato final de sua crueldade, a coroação de sua ganância. Mas o karma nunca esquece. E a surpresa que o destino tinha reservada para Silas Croft era muito mais devastadora do que qualquer tempestade. Boaz viu-os chegar. Ele colocou as meninas dentro da cabana, dizendo-lhes para se esconderem debaixo da cama e não fazerem barulho, acontecesse o que acontecesse. Ele saiu para o alpendre, desarmado, mas com uma resolução de aço nos olhos. Ele não era mais o eremita quebrado que eles pensavam conhecer. Ele era um guardião, um protetor, e algo mais que ele ainda mal ousava admitir para si mesmo. O xerife Jennings desenrolou um pergaminho com um floreio dramático e leu a ordem de despejo, sua voz ressoando com falsa autoridade. Boaz permaneceu imóvel. "Esta terra é minha", disse ele, sua voz baixa e firme. "E vocês não vão entrar." Croft riu, um som feio e desdenhoso. "Sua terra?" zombou ele. "Este pedaço de pó pertence ao futuro, meu caro. E você é o passado." Ele fez um sinal a seus homens. "Tirem-no do caminho e deitem esta pocilga abaixo." Foi nesse momento que tudo mudou. Quando os homens de Croft avançaram, um deles, com uma brutalidade desnecessária, chutou a porta da cabana, que se abriu com um estrondo. O barulho assustou as meninas. Sarah gritou. Lily, tentando proteger sua irmã, saiu de debaixo da cama. Na pressa, ela tropeçou na velha Bíblia de sua mãe, que estava sobre uma pequena arca ao lado da cama. O livro pesado caiu no chão, com um baque surdo. Ele não caiu fechado. A capa de couro, enfraquecida por anos de uso, abriu-se na costura, e de um compartimento secreto, habilmente esculpido no interior da capa de couro, uma carta amarelada pelo tempo deslizou para o chão de madeira. Ninguém reparou a princípio, exceto Lily. Ela pegou no papel dobrado, pensando que era parte do seu livro sagrado. Ela correu para fora, para Boaz, gritando seu nome, o medo estampado em seu rosto. Boaz. A Bíblia quebrou. Ela estendeu-lhe a carta. Boaz pegou no papel, seus dedos a tremer. Ele reconheceu a caligrafia imediatamente. Era a letra de Ruth. Com o coração a martelar contra as costelas, ele desdobrou o papel frágil. Os homens de Croft pararam, intrigados pela súbita mudança na cena. Silas Croft olhava com impaciência, irritado com o atraso. Boaz começou a ler, primeiro para si mesmo, seus olhos percorrendo as linhas que Ruth escrevera em seu leito de morte. As palavras saltaram da página, cada uma delas um golpe no seu coração, desfazendo anos de dor e equívocos. Sua respiração ficou presa na garganta. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de tristeza, mas de um choque tão profundo que abalou sua alma. Ele olhou para Lily, para seus olhos azuis, e a verdade explodiu dentro dele com a força de uma revelação divina. "O que diz aí, poceiro?" gritou Croft, sua paciência a esgotar-se. "Uma carta de amor de um fantasma." Boaz levantou a cabeça, e o rosto que encarou Silas Croft não era o de uma vítima. Era o rosto de um homem que acabara de encontrar o seu propósito, a sua força, a sua verdade. Com uma voz que tremia de emoção, mas que ecoava por toda a clareira, ele leu a carta em voz alta. "Meu querido Boaz", começava a carta, "se estás a ler isto, é porque eu já parti e as minhas filhas estão contigo. Perdoa-me pelo meu silêncio. Fui cobarde. Tive medo de te sobrecarregar. Medo de que me rejeitasses. Mas tens de saber a verdade. Boaz, Lily é tua filha." Um suspiro coletivo percorreu os homens presentes. O xerife Jennings deu um passo atrás, seu rosto empalidecendo. Silas Croft ficou boquiaberto, a sua arrogância a desmoronar-se. Boaz continuou a ler, sua voz a ganhar força. "Eu soube da tua herança, do título de propriedade do teu pai. Sabia que homens como Croft o cobiçariam. Antes de fugires, o teu pai, temendo por ti,
Deu-me o verdadeiro título para eu o guardar. Ele disse que eu era a única pessoa em quem ele confiava. Está escondido, Boaz. Está escondido dentro da boneca de Sarah. Naquele momento, o mundo parou. A pequena Sarah, que saíra atrás da irmã, segurava firmemente a sua boneca de pano com um olho a menos. A verdade não estava apenas numa carta, estava nos braços de uma criança inocente. O júbilo do narrador era imenso. A justiça, por fim, encontrara o seu caminho. A revelação pairou no ar, densa e irrevogável. Por um instante, o único som era o do vento a assobiar entre os pinheiros. O rosto de Silas Croft passou por uma série de transformações chocantes, da arrogância à incredulidade, da incredulidade à compreensão e da compreensão ao pânico puro. Ele olhou para a menina, Lily, com seus inconfundíveis olhos azuis, e depois para Boaz, que agora parecia 10 pés mais alto. O jogo tinha mudado de forma instantânea e brutal. Boaz não era um poceiro a ser despejado. Ele era um pai a defender a herança da sua filha. E a prova não era apenas uma alegação, mas uma carta póstuma e um título de propriedade escondido. A inversão de papéis foi tão súbita quanto completa. O agressor, tão seguro do seu poder, estava agora exposto, vulnerável, a sua teia de mentiras a desfazer-se diante de todos. Isso é um absurdo. Uma farsa, gaguejou Croft, mas sua voz não tinha convicção. Seus olhos dardejavam procurando uma saída, uma forma de recuperar o controlo. Ele deu um passo em direção a Sarah, seu rosto contorcido numa máscara de desespero. "Dê-me essa boneca", ordenou ele. Mas Boaz foi mais rápido. Ele moveu-se com uma velocidade que ninguém esperava, colocando-se entre Croft e a menina. "Não vais tocar num fio de cabelo dela", rosnou Boaz. E pela primeira vez na sua vida, Silas Croft sentiu medo. Os seus próprios homens contratados hesitaram, olhando uns para os outros. A sua lealdade comprada a evaporar-se perante uma verdade tão poderosa. Eles foram pagos para intimidar um eremita, não para participar no roubo da herança de uma criança órfã na frente de testemunhas. Foi nesse preciso momento que um novo som se juntou ao drama. O galope de cavalos a aproximar-se rapidamente. Do cimo da colina surgiram 3 cavaleiros. Um deles usava a estrela de um delegado federal. Era o delegado Hayes, um homem conhecido pela sua integridade inflexível e pela sua aversão à corrupção que infestava os territórios. Ao seu lado estava o pastor da cidade e sua esposa, a Sra. Gable. A Sra. Gable, atormentada pela sua suspeita sobre a paternidade de Lily e pela crueldade de Croft, tinha enviado uma carta ao delegado federal semanas antes, implorando-lhe que investigasse a situação. A carta de uma mulher preocupada tinha posto em movimento as rodas lentas, mas inexoráveis, da verdadeira justiça. O delegado Hayes chegara bem a tempo de testemunhar a cena culminante. A ironia era deliciosa. Croft, que usara a lei como uma arma, estava prestes a ser esmagado por ela. O xerife Jennings tentou compor-se, aproximando-se do delegado federal com um sorriso servil. "Delegado Hayes, que surpresa! Estávamos apenas a executar uma ordem de despejo legal." Hayes desmontou, seus olhos frios como gelo fixos no xerife. "Guarde o seu fôlego, Jennings. Recebi relatos muito interessantes sobre a sua execução da lei." Ele caminhou até Boaz, que lhe entregou a carta de Ruth. Hayes leu-a em silêncio, seu rosto impassível. Depois ele ajoelhou-se gentilmente diante da pequena Sarah. "Olá, mocinha. Essa é uma boneca muito bonita. Posso vê-la por um momento?" Sarah, sentindo-se segura perto de Boaz, entregou-lhe a boneca. Com cuidado, o delegado federal encontrou uma costura solta nas costas do brinquedo. Ele puxou o fio e abriu um pequeno compartimento no enchimento de palha. De lá, ele retirou um documento de linho dobrado, selado com cera. Era o título de propriedade original da herdade McCray, claro e incontestável. O som que Silas Croft emitiu foi algo entre um gemido e um rosnado. Estava acabado. Tudo estava perdido. O delegado Hayes levantou-se e encarou-o. "Silas Croft está preso por conspiração, fraude, intimidação de testemunhas e tentativa de roubo de propriedade." Ele virou-se para o xerife pálido. "Xerife Jennings está preso por corrupção, obstrução da justiça e cumplicidade."
Os seus homens avançaram e colocaram os dois homens sob custódia, as algemas a fecharem-se com um clique metálico que soou como a mais doce música aos ouvidos de Boaz. A humilhação de Croft foi pública e absoluta. Ele, o barão, o titã da indústria, foi algemado diante dos seus próprios capangas, agora testemunhas da sua queda. Ele tentou protestar, implorar, mas a sua voz era apenas o coachar patético de um homem derrotado. A vida iria fazê-lo pagar por cada lágrima, por cada ato de crueldade. A justiça poética era um espetáculo para ser saboreado. O agressor estava a caminho da prisão, e a vítima, agora um pai vitorioso, segurava a mão da sua filha, de pé na terra que era deles por direito de sangue e de lei. A queda de Silas Croft foi tão espetacular quanto sua ascensão fora implacável. A notícia de sua prisão espalhou-se como um incêndio em pasto seco, levada pelos ventos da mudança que agora sopravam pelo oeste. O delegado federal Hayes não era homem de meias medidas. A sua investigação desenterrou uma teia de corrupção que se estendia muito para além da pequena herdade de Boaz McCrae. Contratos fraudulentos, subornos a funcionários públicos, vidas destruídas pela ganância de um só homem, tudo veio à luz. Os cúmplices de Croft, os pequenos vilões que tinham prosperado à sua sombra, viraram-se uns contra os outros como ratos num navio a afundar, cada um tentando salvar a própria pele, oferecendo testemunhos em troca de sentenças mais leves. O império que Croft construíra com mentiras e intimidação desmoronou-se como um castelo de cartas. O julgamento foi o evento da década. Pessoas vieram de 3 condados para assistir ao espetáculo da queda do tirano. Boaz McCrae foi a testemunha principal. Ele subiu ao palanque, não como o eremita quebrado que o mundo conhecera, mas como um homem íntegro e um pai dedicado. Ele contou a sua história com uma dignidade tranquila. A carta de Ruth e o título de propriedade apresentados como provas irrefutáveis. Quando ele falou do seu amor reencontrado pela sua filha, Lily, não havia um olho seco no tribunal. Silas Croft, por sua vez, era uma sombra do homem que fora. Seu rosto estava cinzento, seus caros fatos substituídos por um uniforme de prisioneiro. Ele implorou por misericórdia, alegando ter sido mal entendido, mas suas palavras soaram ocas e desesperadas. O juiz, um homem severo conhecido como Juiz Mão de Ferro, não se comoveu. Ele pronunciou a sentença mais dura que a lei permitia: confisco de todos os bens e uma vida inteira de trabalhos forçados na prisão federal. A reputação de Croft foi permanentemente destruída. Seu nome tornou-se sinônimo de ganância e desonra. Para Boaz e as meninas, a vindicação foi total. Ele não só recuperou sua terra, mas também ganhou algo infinitamente mais valioso: uma família. O tribunal reconheceu-o legalmente como o pai de Lily e concedeu-lhe a guarda permanente de ambas as irmãs. A comunidade, que antes o desprezara, agora olhava para ele com admiração e respeito. As mesmas pessoas que lhe tinham virado as costas, agora ofereciam ajuda para reconstruir sua cerca, para limpar sua nascente, para plantar seus campos. O padeiro entregava pão fresco à sua porta todas as manhãs. O Dr. Miller visitava-os regularmente, sem cobrar, envergonhado de sua hesitação inicial. Boaz, com a sua recém-descoberta riqueza, proveniente de uma parte dos bens confiscados de Croft como reparação pelos danos, não guardou tudo para si. Ele tornou-se um pilar da comunidade, usando o seu dinheiro e a sua influência para criar um fundo de defesa para pequenos proprietários, garantindo que ninguém mais sofresse o tipo de injustiça que ele enfrentara. A justiça de Karma estendeu-se aos vilões secundários. O xerife Jennings foi destituído de seu cargo, despojado de sua pensão e sentenciado a 10 anos de prisão por sua corrupção. Os capangas que tinham aterrorizado Boaz foram julgados e condenados por seus crimes. A ferrovia, agora sob nova gestão, foi forçada a negociar um novo percurso, contornando a propriedade de Boaz a um custo exorbitante. A terra que Croft tanto cobiçara tornou-se um símbolo da derrota de sua tirania. Boaz rebatizou a sua herdade. Não era mais apenas a herdade McCrae. Ele mandou fazer uma nova placa de madeira, com letras cuidadosamente esculpidas, que dizia: Lar Alice McCrae. Era uma homenagem a Ruth,
a mulher cujo amor e previdência tinham salvado a todos. A vitória de Boaz não foi apenas uma vitória legal, foi uma vitória moral. Ele tinha enfrentado o mal de frente e, com a verdade como sua única arma, triunfara. Aqueles que semeiam o mal colhem a destruição, e a colheita de Silas Croft foi amarga e sem fim. Passaram-se 5 anos. A cabana de madeira de Boaz já não existia. No seu lugar, erguia-se uma casa de quinta robusta e acolhedora, com um alpendre que dava a volta a toda a casa e um jardim cheio de flores que Sarah cuidava com carinho. A herdade Ellis McCray era uma das mais prósperas da região, seus campos de trigo ondulando ao vento como um mar dourado. A paz tinha se instalado naquela pequena fatia de paraíso, uma paz conquistada a pulso. Boaz McCray já não era um homem assombrado pelo passado. As rugas de preocupação em seu rosto tinham sido substituídas por linhas de sorriso. Ele era um líder comunitário respeitado, um vizinho generoso e, acima de tudo, um pai amado. Lily, agora uma jovem adolescente, tinha os olhos azuis do pai e o sorriso gentil da mãe. Ela administrava os livros de contas da quinta com uma inteligência que espantava a todos e passava as noites no alpendre a ler para seu pai e sua irmã. Sarah, cheia de vida e riso, era a alma da casa, sua alegria contagiante a encher cada canto. Elas eram uma família, forjada não apenas pelo sangue, mas pelas provações do fogo. Elas eram a prova viva de que o amor podia florescer nos lugares mais áridos. Boaz encontrara a sua redenção, não no isolamento e na penitência, mas no ato de dar e receber amor incondicional. Ele tinha partido para o oeste para perder-se, mas em vez disso, encontrara-se. Quanto a Silas Croft, sua queda foi tão permanente quanto a felicidade de Boaz. Ele morreu na prisão 15 anos depois, um homem velho, esquecido e sem um tostão. Seu nome foi apagado dos livros de história da ferrovia, uma nota de rodapé vergonhosa na história do progresso. Seu destino serviu como um conto de advertência, sussurrado de geração em geração sobre os perigos da ganância desmedida. Ele, que valorizava apenas o poder e a riqueza, morreu sem nenhum dos dois, sua única herança sendo a infâmia. A justiça, por vezes, não é apenas poética, é absoluta. Esta história, cheia de dor e triunfo, lembra-nos de uma verdade eterna. O karma sempre encontra o seu caminho. Aqueles que constroem seus impérios sobre o sofrimento dos outros estão, na verdade, a cavar as suas próprias sepulturas. A ganância carrega sempre a sua própria punição. Mostra-nos também que nunca se deve julgar um homem pelos seus erros passados, mas pela coragem com que ele se levanta para os corrigir. Boaz McCray era um homem quebrado, mas dentro dele residia a força de um leão, despertada pelo amor a 2 crianças. Que isto sirva de lição para todos. Nunca subestimem o poder da verdade e a força de um coração justo. O universo tem uma forma de equilibrar as contas, e a vida fará sempre com que se pague por cada lágrima injustamente derramada. Lembrem-se de Boaz, de Lili e de Sarah, e saibam que mesmo na mais escura das tempestades, um novo amanhecer espera por aqueles que se agarram à esperança e lutam pelo que é certo. Pois um lar não é apenas um lugar, é a fortaleza que construímos com amor. E essa é uma fortaleza que nenhum tirano pode derrubar.